Olá, tudo bom? Agora eu vou falar sobre. Nós estamos agora na nona aula, tá bom? E nós vamos falar sobre limite de tolerância. O que significa limite de tolerância para vocês na cabecinha de vocês? Seria um valor, né? Que a partir daquele momento, ele é um valor, se digamos assim, de referência e simbólico, né? Que a gente vai apontar se o trabalhador está correndo mais riscos ou menos riscos. É mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Né? O discurso, na verdade, é mais amplo e bem mais complexo. Mas para vocês entenderem, simples assim, só para a gente entrar no assunto, né? Em limite de tolerância, vai depender de cada caso, de cada agente, mas a gente vai falar sobre também, além das características de limite de tolerância, a gente vai falar sobre as normas internacionais, sobre cada, o que cada, nós temos vários símbolos, né? Não só o LT, né? Porque a LT é o limite de tolerância que se dá na NR15, nacional, certo? Pela Fundação. A gente tem a CGH, né? Que é dentre as instituições que a gente tem, é a que mais faz pesquisas e elabora conteúdo sobre isso, né? Então, hoje a gente está tomando frente também, além da NR15, a CGH e outras instituições que a gente vai estar falando aqui agora, tá bom? Vamos começar. Na apostila, se vocês forem olhar lá, limite de tolerância, né? Tem como conhecer os agentes químicos, seus limites de tolerância e as conversões para a jornada de trabalho brasileira, a partir de limites de tolerância internacionais, né? Vamos só falando o que é limite de tolerância, né? No Brasil, limite de tolerância é o jeito que escreve no Brasil, em português. LT. Limite. Estou escrevendo para vocês. De tolerância. Dessa forma, ó. LT. Tolerância. Assim, dessa forma. Vocês conseguem enxergar? Dessa forma, o LT, tá? Limite de tolerância. Bom, isso no Brasil, tá? Estabelecidos pela NR15, anexo 11. Esses LT são baseados em Listrovaria. Vou até colocar aqui para ele falar o Google Tradutor em inglês para a gente poder não errar na tradução, né? Aqui. Environment. Threshold limit value. Threshold limit viable. Quer dizer, ele tem em inglês, ele tem essa palavra aqui em inglês, threshold limit viable, né? THRESHO out limit viable, né? TLV. É uma tradução de limite de tolerância também, só que se eu for colocar aqui em português, valor, limite, né? Então, aqui, ó. A tradução, só para vocês entenderem bem rápido aqui. A tradução em português é LT, né, limite de tolerância. Em inglês é Threshold Limit Value, que é o quê? Que é o quê? TLV, tá vendo? TLV. Nos nossos exercícios, quando a gente for fazer nos nossos exercícios, a gente vai calcular, não vai ser LT, tá? A gente vai calcular TLV, que é a mesma coisa, tá bom, gente? Só mesmo para vocês entenderem aí
que nós estamos falando em inglês, não em português, mas é a mesma coisa, tá? Certo? Ó, o nome em inglês, vou colocar o Google Tradutor, ó, para vocês, ó, ouvir de novo, ó. Threshold limit value. É isso aí, tá bom? Threshold limit value. É uma coisa assim, tá? Pela ACGH, tá bom? Isso com a modificação para a jornada de trabalho na época, né, 48 horas semanais. E contudo, existem duas LTs, né? LT, limite de tolerância, existem duas formas diferentes. LT, média ponderada do valor máximo, e LT, valor teto. A média ponderada de valor máximo seria como você olhasse a concentração é a variação de várias amostras, onde eu pego uma média, né? E essa média ela não pode ultrapassar o limite de tolerância. Se ela ultrapassar, né, o trabalho é insalubre, se ela não ultrapassar, não é. Entendeu? É mais ou menos assim. Eu não vou observar um ponto da amostra, sim uma média ponderada, né? Vamos supor aqui no gráfico, nós temos um gráfico do meu caneta pequenininho. O papel. Quando eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho várias amostras, a amostra vai variar muito, o meu LP, né? Ó, para vocês entenderem aqui melhor, só mesmo para vocês entenderem, tá, gente? Olha só, meu LT, eu tenho dois LTs diferentes, tá? Só para vocês entenderem. Olha só, aqui, tá? Então, quando eu tenho um LT, ele ultrapassou aqui, ó. Ei, meu Deus do céu. Quando o meu LT, eu tenho um gráfico aqui, né? Meu LT, a média ponderada dele, né? Ultrapassou o LT, quer dizer que significa o quê? Que a atividade é insalubre. Quando ele não ultrapassou a média, é não insalubre. Mais ou menos assim, tá? E eu não vou olhar um ponto, sim, uma média, né? Eu vou olhar um gráfico, tá? Eu vou olhar várias medidas, ok? E quando eu tenho um limite de tolerância, um valor único, né? Que é o valor teto, né? Esse limite de tolerância aqui para uma média ponderada, ele não pode atingir, eu tô analisando, durante todo o momento da jornada de trabalho. Ele não pode atingir lá no gráfico, ele não pode atingir o limite de tolerância em nenhum momento. Se ele atingir o limite de tolerância, mesmo que seja ali no valor pau a pau ali, ele é considerado local insalubre, tá bom, gente? LT, valor teto, é quando a gente analisa um valor só, né? E a substância que não tem LT média ponderada e tem um valor, né? Ou você analisa pela média ponderada ou você avalia pelo valor teto, né? Quando ela não ultrapassa esse valor teto, não é insalubre. Quando ela ultrapassa esse valor teto, é insalubre, né? Em algum momento da jornada de trabalho, tá? A gente vai falar isso, vai ver isso com mais frequência em alguns exemplos, tá? Para a gente poder fixar melhor na cabecinha, tá? Na NR15, no anexo 12, que apresenta limite de tolerância para poeiras metais tais como asbesto, amianto, sílica cristalizada, manganês e seus compostos. Por fim, há no anexo 13 a caracterização da exposição insalubre por inspeção no local de trabalho para os seguintes agentes químicos: arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforos,
silicatos, mercúrios, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Bom, é só para isso que a gente poder entender que a exposição desses riscos aí tem limite de tolerância, tá? Bom, o TLV, ele é instituído pela CGH, né? Do mesmo jeito que a CGH também fala sobre o limite de tolerância, a OSHA também fala. E ela define como TEL. T-E-L. O OSHA, vou colocar aqui, ó. O OSHA, Occupation, Self and Health Administration. E o TEL também tem outros, que é o HEL e os HDLH, que é NIOSHA. Gente, não preocupe com esses nomes, porque nós não estamos falando de inglês, nós não estamos aqui, eu não estou aqui para falar que você fala inglês porque eu não falo, só para vocês entenderem que existem essas nomenclaturas. Quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ter que aprofundar na matéria. E assim, às vezes a gente fica constrangida porque a professora nunca vai falar isso para vocês, assim, alguns não vão falar, outros vão falar. Então eu prefiro falar, né? Só mesmo para vocês entenderem que existem essas nomenclaturas e que se caso vocês verem algumas leituras ou algumas pessoas falando sobre o tema, vocês não vão ficar tão perdidos assim. Eu vim falar na aula da professora lá, Fernanda, que ela me falou que existe também, além de TL, LT comum, tem outras LTVs, outras TEL, outras HEL e outros HDLH, que são símbolos da mesma forma que determinam o quê? De que a gente está falando? Limite de tolerância, tá bom? É só isso, ok? Então, os mais conhecidos para limite de tolerância, na média ponderada, né? Aqui, ó. O TLV, o THA, Time Rating Level, que da tradução é uma média ponderada do tempo. Eu estou falando do TLV, TWA, que se fala Time Rebel Revenue, que é isso aqui, ó. TLV, TWH, ó. É a média, tá vendo? Isso aqui significa o quê? A média ponderada do tempo, tá? Média ponderada do tempo, tá bom? Então, para uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, 8 horas diárias. Acredita-se que na maior parte dos trabalhadores com repetição, exposição laboral, né, não vem a sofrer efeitos adversos à saúde por conta das exposições, né? Então, essa daí seria uma média ponderada. Limite de exposição de curta duração, chama Short Time Exposure Limit, que significa, se escreve TLV-TDEL. Todos têm TLV, tá? Ó. Chama Short Time Exposure Limit, que é TLV-STEL, ok? Esse limite que eu acabei de falar, representa um valor de concentração média ponderada para uma exposição de 15 minutos e durante a jornada de trabalho, não devendo ser ultrapassado em nenhum momento. Tá bom? Sling significa TLV-C. TLV. Vou até escrever aqui de novo, vou apagar, que eu escrevi aqui, para vocês não confundirem. TLVC.
tradução significa o valor teto. Ó, vou até olhar para vocês verem se estão enxergando. Tá vendo? TLC, TLVC, né? Significa valor teto, tá? Média ponderada em cima, média ponderada em cima. A do meio, short time cruise limit, que significa limite de exposição de curta duração. E sling, que é TLVC, que significa valor teto. Neste caso, representa a concentração do agente químico que não poderá ser ultrapassado em momento algum da jornada, tá? Que esse aqui seria um valor limite mesmo, o valor teto, tá? É importante ressaltar que os TLVs são grandes marcas registradas de qual instituição que eu estou falando? A CGH, né? Outros limites de tolerância também usados também na higiene ocupacional chamam TEL, REL e TDLH. Porque todos esses três aqui, eles são TLVs, né? Tá vendo? TLV, TLV, TLV. Os outros são de outras instituições, tá? O PEL, que é Possibility Store Limit, Possibility Store Limit, que é PEL, PLV. A tradução é a exposição do limite permissível, então, é limite de exposição permissível. Esses são estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores dos Estados Unidos. Representam um nível de concentração médio para a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 40 horas semanais, a qual a exposição é permitida sem adoção de medidas de proteção e respiração. Nós temos o PEL, o REL, que é recomendação de exposição limite, que é a tradução de exposição, limite de exposição recomendada, que representa uma concentração média recomendada pela NIOSH para a jornada de trabalho de 48 horas semanais e 10 horas diárias. E o TD e o IDLH significa Immediate Dangers of Life. Não, desculpa. Immediate Dangers to Life or Health. Dessa tradução é imediata, perigoso, imediatamente perigoso à saúde e à vida do trabalhador. Os valores de concentração IDLH no Brasil são conhecidos como IPVS, indicam para uma exposição aguda para a respiração, podendo haver ameaças diretas de morte ou consequências irreversíveis para a saúde, em uma concentração de perigo imediato, que pode comprometer a possível fuga, na ocorrência de falhas em equipamento de proteção respiratória. A gente só fala sobre esses instituições aqui que determinam alguns índices para a gente, porque eles são muito importantes. Às vezes a gente não vai conseguir literatura que vai abranger LT. Geralmente no Brasil, o que é nacional aqui, às vezes é limitado, tá, gente? Não digo só na área de segurança do trabalho, não. Eu digo que se você for olhar outro tipo de trabalho, infelizmente a maioria é dita em espanhol e inglês, tá? Essas outras literaturas que a gente vai aprofundar sobre a matéria. Então, é só importante a gente entender e não ficar muito por fora, né? E a gente só tem aqui, vou mostrar para vocês, uma fórmula que é estabelecida para a gente determinar aqui limites de tolerância para adaptação de horas, numa jornada de tempo aí mais ou menos, né? Que essa fórmula é chamada de brief in escala, tá? É para obter o efeito dos cálculos de um parâmetro denominado fator de redução, que representa a influência do aumento do tempo de jornada, junto com a redução do tempo de descanso do trabalhador, resultando numa dedução de limite de tolerância. Por exemplo, eu
tenho um limite de tolerância determinado na Washer, por exemplo, de um valor X para 20 horas semanais. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou só passando por cima para vocês entenderem. Se eu quero trabalhar 20 horas semanais, tudo bem, eu mantenho aquele X, né, determinado lá na planilha. Se eu quero trabalhar 40 horas, eu tenho que fazer o cálculo, estipulando qual seria esse limite de tolerância. Não seria uma regra simples, né? Aí nesse caso, né? Regra de X, né? Mas seria uma fórmulazinha que a gente vai encaixar aí essas condições. Por exemplo, ó, a fórmula, só para a gente poder entender, é limite de tolerância na qual eu quero, né, pela hora que eu quero, né, adaptada à jornada que eu quero trabalhar acima do determinado, já pelo Ministério, pela instituição, né. Depois eu tenho igual, né, LTH é igual. LT por 40 horas, né, vezes fator de redução. Fator de redução. Certo? Por exemplo, se eu quero trabalhar 42 horas, né, e não 40. Então, o LTH é o limite de tolerância adotado para uma jornada acima de 40. Eu quero achar o LTH, né? O LTH 40 horas, limite de tolerância estabelecido para a exposição de 40 horas. O FE é um fator de redução e o H é a jornada de trabalho semanal em horas, né? O fator de redução é esse aqui. O fator de redução é 40 horas por H, por horas que eu vou querer compensar, vezes 168 menos H sobre 128. A fórmula são duas fórmulas, tá? Eu tenho uma fórmula simples em cima e uma fórmula que uma entra na outra, né? Olha só. Para vocês entenderem aqui, né? LTH é igual a LT 40 horas, estipulado já na tabela, e o fator de redução. O fator de redução é calculado aqui, ó. 40 horas, 40 dividido por H, as horas que eu vou trabalhar. Posso pôr que depois, vamos pôr assim, 42, né? Ou, vamos ver aqui no exercício. Enfim. Pode ser 44, pode ser 42. Aí vai depender, tá bom? No cálculo que nós vamos trabalhar, né? Aí, vezes, né? Isso aqui tudo é dentro do fator de redução que você vai calcular para colocar aqui, tá? Na fórmulazinha. Então, vamos calcular aqui, né? 40 horas dividido por 44, 45, 46, tem que ser acima disso, tá? Eu vou fazer uma projeção para uma jornada maior. Vezes esse 168, de onde que eu achei? Eu vou pegar por semana, nós temos 24 horas por dia, né? Multiplicado por 7 dá 168. Menos H, fecha parênteses. Esse 128 é a diferença entre 168 menos 40, tá? Aí dá o 128. Isso aqui é a fórmula usada. Então, fator de redução, quando eu coloco 44 horas, então, se eu pôr aqui 44, 40 dividido
dividir por 44 vezes, faz essa subtração aqui de 168 por 44, dividir por 128, eu vou achar o meu valor de redução. E esse valor de redução multiplica por 44 horas, eu acho o limite de tolerância, eu multiplico aqui pelo limite de tolerância de 40, eu acho o LTH correspondente a 44 horas. Tá certo, gente? Então, vamos lá para a próxima aula. Obrigada, viu?